A quase 700 quilômetros abaixo dos seus pés, presa dentro de uma rocha, pode existir mais água do que em todos os oceanos da superfície somados. Até 3 vezes mais. Ninguém chegou lá para ver. A prova subiu sozinha dentro de um diamante vendido no garimpo por quase nada. E ela recebe uma pergunta que parecia resolvida: de onde vem a água da Terra? Essa história começa com uma pedra sem valor. No garimpo de Juína, no interior de Mato Grosso, mineradores acharam um diamante marrom e torto, pequeno e feio demais para virar joia. No balcão não valia quase nada, o tipo de pedra que você passaria sem olhar 2 vezes. Um geoquímico canadense, o Graham Pearson, comprou a pedra justamente pelo que ela tinha dentro, porque diamante, além de joia, é uma cápsula do tempo. Ele nasce lá no fundo, no manto, a camada de rocha quente que fica logo abaixo da casca fina do planeta onde a gente vive. E, enquanto cresce, o diamante às vezes engole um pedacinho de rocha vizinha e tranca esse pedacinho dentro de si, blindado por milhões de anos. Aí ele sobe até a superfície carregando uma amostra de um lugar aonde nenhuma broca jamais chegou. Dentro daquele diamante feio tinha um grão minúsculo, menor que um grão de areia, de uma cor azulada. E esse grão era uma coisa que ninguém tinha achado na superfície da Terra até então, um mineral chamado ringwoodita. A ringwoodita não era desconhecida. Desde 1969, os cientistas já tinham encontrado dentro de meteoritos pedras do espaço amassadas por colisões violentas o bastante para fabricar esse mineral. O que nunca tinha aparecido era um pedaço dela nascido aqui na rocha do planeta onde a gente vive, porque ela só se forma sob uma pressão que esmaga, do tipo que existe a mais de 500 quilômetros de profundidade. E tem um motivo para ela ser tão rara aqui em cima. No instante em que a ringwoodita começa a subir e a pressão cede, ela quer voltar a ser olivina comum e largar a água que guardava. Esse grão só chegou inteiro até você porque veio numa carona violenta, um tipo de erupção que dispara do fundo do manto quase como um tiro, rápido demais para dar tempo de a pedra se desmanchar no caminho. Foi o diamante blindado, o grão por fora, mais a pressa dessa subida que congelaram a prova antes de ela sumir. Achar um grão dela intacto na superfície já era raro, mas não foi isso que fez o mundo inteiro olhar. Foi o que estava dentro do grão, água. Cerca de 1,5% do peso daquele mineral era água. Em 2014, na revista Nature, o time de Pearson publicou o achado. Pela primeira vez, alguém tinha na mão um pedaço do manto profundo e ele estava molhado. Só que um grão dentro de um diamante é um ponto só no mapa. Podia ser um acaso, um bolsão úmido perdido no meio de uma rocha seca do tamanho de um planeta. Para virar oceano, esse único ponto precisava ser a ponta de uma coisa gigante. E para saber se era, primeiro é preciso entender o que é exatamente essa pedra que bebe água. A ringwoodita é prima de uma pedra bem mais conhecida. Na superfície, o mineral mais comum do manto se chama olivina. É a mesma coisa daquela pedrinha verde de joalheria, o peridoto. A olivina é verde e seca, mas empurra ela para baixo, para o fundo do planeta, e a pressão vai apertando os átomos dela até eles se reorganizarem numa estrutura mais compacta. Essa versão exprimida da olivina é a ringwoodita. Quando os átomos se rearranjam desse jeito, sobram frestas na estrutura do cristal. E essas frestas conseguem prender pedaços de água. A ringwoodita funciona feito uma esponja mineral. Ela não é molhada por fora, ela guarda a água escondida na própria arquitetura. Essa pedra não existe em qualquer canto. Ela só aguenta ficar ainda numa faixa bem definida lá embaixo, entre 410 e 660 quilômetros de profundidade. Os geólogos dão um nome para essa faixa, zona de transição. É um andar inteiro do planeta, uma camada de centenas de quilômetros de espessura, feita de rocha capaz de segurar água. E o diamante de Juína tinha trazido na mão uma amostra
desse andar. E a Ringwoodita nem trabalha sozinha lá embaixo. Logo acima dela, na parte de cima desse mesmo andar, mora uma prima com o mesmo apetite por água, chamada Waddsleita. Junta as duas e você tem uma faixa de centenas de quilômetros de altura dando a volta no planeta inteiro, feita de rocha que aprendeu a estocar água na própria estrutura. Não é uma poça num ponto perdido, é uma esponja do tamanho do mundo. Mesmo assim, uma amostra é uma amostra. Ninguém ia descer até 600 quilômetros para conferir o resto. Então, a confirmação veio por um caminho completamente diferente, que nem toca na rocha. O som. Toda vez que acontece um terremoto grande, ele dispara ondas que atravessam o planeta inteiro de lado a lado. E essas ondas mudam de velocidade dependendo do material que elas cruzam. Rocha seca e dura, a onda passa rápido. Rocha com água ou rocha começando a derreter, a onda arrasta, fica mais lenta. É quase um ultrassom da Terra, igual aquele ultrassom que você já viu numa consulta, que enxerga o bebê dentro da barriga sem abrir ninguém. Nos Estados Unidos, os pesquisadores espalharam centenas de sismômetros de uma costa a outra e ficaram escutando essas ondas. E bem na base da zona de transição, lá pelos 660 aos 700 quilômetros, elas desaceleravam, exatamente do jeito que desacelerariam se a rocha ali estivesse soltando água e começando a derreter. Um diamante numa bancada e um ultrassom do tamanho de um continente. Dois métodos que não conversam entre si, apontando para o mesmo lugar. Brandon Schmunt e Steven Jacobsen publicaram essa leitura sísmica também em 2014. E essa água não fica parada lá desde sempre, tem um vai e vem. As placas do fundo do oceano mergulham por baixo das vizinhas, afundam para o manto e levam junto a água encharcada na própria rocha. Lá embaixo, a Ringwoodita e a Waddsleita capturam essa água e estocam por um tempo enorme. Só que, abaixo dos 660 quilômetros, essa estrutura se desmancha e solta a água de novo. O mesmo derretimento que os terremotos entregaram. É um ciclo de água próprio do planeta, mais lento e mais fundo que a chuva aqui em cima. Foi esse quadro que fez o próprio Jacobsen resumir a descoberta numa frase: acho que a gente finalmente está vendo evidência de um ciclo de água de toda a Terra. Se descobrir que a Terra consegue esconder água dentro das próprias pedras, já valeu o seu tempo aqui, deixa o like. Assim, mais gente curiosa acaba topando com esse vídeo, porque agora chega a pergunta que decide tudo. Quanta água tem mesmo ali no fundo, minha gente? E é onde a manchete e a verdade começam a se separar. Pega a conta que o próprio Jacobsen fez. Se a zona de transição inteira tiver na média de 1 a 2% de água no peso, isso dá um total equivalente a 2, talvez 3 vezes os oceanos da superfície, os mares do mundo multiplicados por 3. Nem precisa a rocha estar toda encharcada. 1% já basta, porque essa camada é do tamanho do planeta. É daí que sai a manchete do oceano gigante enterrado. A base real desse número é só isto. Um grão vindo de um lugar só, mais o eco de ondas de terremoto sob um único continente. A ciência ainda não mediu a zona de transição inteira. Esticar essa amostra pro planeta todo é a melhor estimativa disponível hoje, não uma medição. Por isso, aquele 3 vezes os oceanos é um fato plausível, não um número cravado em pedra. Só que o grão de Juína não ficou sozinho. 4 anos depois, em 2018, outra equipe foi atrás de mais diamantes, de minas espalhadas pelo mundo, da África do Sul à China, e achou o sinal de água de um jeito diferente: gelo. Um tipo raro chamado gelo 7, que só se forma sob aquela mesma pressão que esmaga lá no fundo. Para esse gelo existir, tinha que ter havido ali, presa dentro do cristal, uma gotinha de fluido de verdade, minúscula, do tamanho da própria inclusão, mas real e repetida em diamantes de continentes diferentes na mesma faixa de profundidade. A estimativa de Jacobsen deixou de se apoiar numa pedra só. Mas agora vem a parte honesta.
Aqui a manchete não conta. Não é um oceano. Se você pudesse descer até os 600 quilômetros, não ia encontrar água nenhuma para nadar. Não há caverna cheia d'água, nem mar subterrâneo lá embaixo. O que tem é rocha sólida e quente, dura como qualquer pedra. A água está lá, mas ela não está em forma de água. Ela está desmontada, partida em pedaços e costurada átomo por átomo dentro do cristal. O oxigênio e o hidrogênio da água grudados na estrutura do mineral, uma coisa que os químicos chamam de grupos hidroxila, não é água que molha, é água virada em ingrediente de pedra, espalhada, dissolvida na receita da rocha. Ela só volta a ser água de verdade quando as condições mudam, quando essa rocha sobe ou esquenta demais. A pressão que segurava tudo afrouxa. O cristal não consegue mais prender aqueles átomos e eles se soltam. Aí sim, aquilo vira vapor e líquido. Vira aquele derretimento que as ondas dos terremotos flagraram lá embaixo. Foi bem isso que aconteceu em câmera lenta com o grão da Juína. Ele começou a subir e só não largou a água porque o diamante trancou ele antes, ainda no fundo. Então, o número é real e a imagem é falsa ao mesmo tempo. A quantidade de água, de fato, o bastante para vários oceanos, pode estar mesmo lá embaixo. Só que não como um mar escondido esperando alguém achar, como uma umidade química presa na pedra, tão espalhada que você passaria por ela sem ver uma poça sequer. E mesmo assim, essa água invisível é capaz de mexer com a história de como o nosso planeta ganhou os oceanos que estão aqui em cima. Para entender por que isso importa, pensa no começo da Terra. E o começo foi um inferno. O planeta se formou de pedra e poeira se chocando e derretendo, tudo incandescente. Um mundo desse recém-nascido e quente demais tinha tudo para nascer seco. Qualquer água ali evaporaria e se perderia no espaço. E é esse o enigma que incomoda os cientistas há décadas. Se a Terra nasceu seca, de onde saíram os oceanos que a gente vê cobrindo 2/3 da superfície dela hoje? A resposta mais popular durante muito tempo foi: veio de fora. A água teria chegado depois de carona, trazida por cometas e asteroides que bombardearam a Terra jovem. Bolas de gelo e rocha que se espatifaram aqui e despejaram a própria água. É uma boa ideia. E melhor ainda, dá para você testar. O teste usa uma espécie de impressão digital da água. Funciona assim: nem toda água é idêntica. Existe uma versão mais pesada do hidrogênio chamada deutério, e cada água carrega uma proporção própria dele. Uma assinatura. Se a água dos nossos mares tivesse vindo dos cometas, a assinatura das duas teria que bater. E aí vale a decepção para essa teoria. Quando as sondas mediram a água de vários cometas, a assinatura na maioria não bateu. Cometa, no geral, tem deutério demais. Não combina com a água que você bebe. Os asteroides combinam bem melhor com a nossa água que os cometas, mas continuam sem fechar a conta inteira sozinhos. E é aqui que aquela água escondida na pedra entra na conversa. A água que sobe do fundo do manto tem uma assinatura leve de deutério, mais leve que a do mar, o que abre uma outra possibilidade. E se boa parte da água da Terra nunca tivesse vindo de fora? E se ela estivesse aqui desde o primeiro dia, presa dentro das rochas que montaram o planeta, sobrevivendo ao inferno do começo justamente por estar escondida, costurada nos cristais, igual aquele grão que subiu no diamante. Uma terra que não ganhou água de presente do espaço. Uma terra que já nasceu com a água guardada no bolso. E tem mais um dado apontando para dentro. Existe um tipo de meteorito feito do mesmo material seco que ajudou a montar a Terra lá no começo, cuja água tem quase a mesma assinatura de deutério da água do nosso mar profundo. Quer dizer, o material bruto que formou o planeta pode ter vindo com uma pitada de água embutida. Não uma água que caiu do céu tempos depois, uma água que veio junto no próprio tijolo. Hoje, a explicação mais aceita é uma mistura. Água que já estava aqui dentro, mais água entregue depois por asteroides. Mas ninguém fechou essa conta sozinho ainda.
O reservatório profundo não descartou cometas nem asteroides, mostrou que a Terra tinha uma fonte de água própria, que quase ninguém tinha colocado na conta. A pergunta deixou de ser só quem trouxe a água e passou a ser também quanta água a Terra já tinha, sem precisar que ninguém trouxesse. E isso estica para bem além da Terra. Se o nosso planeta esconde vários oceanos dentro da própria rocha, olha o que gira ao redor de Saturno, a Lua Encélado. Por fora é só uma bola de gelo, por dentro tem um oceano líquido de verdade, água que dá para nadar, com cerca de 30 quilômetros de profundidade. A média aqui da Terra é de 3,7 quilômetros. E essa água não fica só escondida. Em 2005, a sonda Cassini fotografou geysers dela disparando para o espaço, saindo do polo gelado da Lua. A gente aprendeu, com um grão azul dentro de um diamante, a não confiar só no que a superfície de um planeta ou de uma lua mostra. E aí dá para encarar a pergunta do título sem rodeio. Aquela água, a 700 quilômetros de profundidade, numa pedra que a gente só conheceu porque um diamante feio subiu do garimpo, ela não é o mar escondido que a manchete promete. É como uma coisa menos cinematográfica e mais estranha. A descoberta de que o nosso planeta guarda dentro da própria rocha água que pode dar em vários oceanos e de que talvez os oceanos daqui de cima sejam só a parte que um dia vazou para fora. Fica a pergunta para você deixar nos comentários. Se a Terra guarda oceanos inteiros escondidos dentro da própria pedra, o que mais pode estar debaixo dos seus pés sem que ninguém tenha percebido ainda? Imagina um planeta maior que Júpiter. Agora imagina que, se você arrancasse um pedaço dele e pusesse numa balança, ele pesaria menos que um punhado de algodão doce. Parece piada, mas existe. Lá longe. E até hoje os cientistas coçam a cabeça para explicar como algo tão gigante pode ser tão leve que boiaria na água. Vem conhecer os planetas mais fofos do universo. Lá na constelação de Hidra, a mais de 1.200 anos-luz da Terra, tem um planeta com um nome de código meio sem graça, o WASP-193b. Mas o que ele faz com os números é tudo menos sem graça. Esse planeta é enorme. O tamanho dele é quase 50% maior do que Júpiter, que já é o gigante da nossa vizinhança, aquele em que caberiam mais de 1.000 terras. Então, pelo tamanho, você esperaria um peso monstruoso. Só que não é o que acontece. Apesar de ser maior que Júpiter, esse planeta tem pouco mais de 10% da massa dele. É como encontrar uma bola de boliche do tamanho de um carro que, quando você levanta, pesa menos que uma bola de praia. Os cientistas calcularam a densidade dele, o quanto de matéria ele tem espremido em cada pedacinho, e o número que saiu foi de uns 6 centésimos de grama por centímetro cúbico. Para você ter ideia, isso é mais ou menos a densidade do algodão doce, daquele de verdade, da feira, que enche a mão e some na boca da gente. Quando o resultado saiu em 2024, ele era o segundo planeta menos denso já encontrado entre milhares de mundos conhecidos. E não é caso único. Existe toda uma família rara desses planetas que os astrônomos apelidaram com todo carinho de superfofos. Antes de seguir, vale responder uma dúvida justa. Como é que alguém pesa um planeta a mais de 1.000 anos-luz de distância se ninguém nunca chegou nem perto dele? A resposta é um dos truques mais elegantes da astronomia e precisa de 2 medidas. A primeira é o tamanho. Quando o planeta passa na frente da estrela dele, a luz da estrela dá uma leve diminuída, como uma mosca passando na frente de um farol. Medindo o quanto a luz cai, dá para calcular o tamanho da mosca. A segunda é a massa. A gravidade do planeta puxa a estrela de leve, fazendo ela balançar num vai e vem minúsculo. E esse balanço aparece na luz da estrela. Quanto mais pesado o planeta, maior o balanço.
Com o tamanho e a massa na mão, a densidade é uma continha simples. E foi aí que o WASP-193b quebrou tudo. O tamanho era de gigante, mas o balanço da estrela era tão fraquinho que os cientistas passaram anos coletando dados extras, achando que tinha algo errado na medição. Não tinha. O planeta é grande e leve daquele jeito mesmo. É o tipo de resultado que faz o pesquisador checar a conta 10 vezes antes de publicar, e a conta continuava dando algodão doce. Para entender o quão absurdo isso é, vale um truque que muita gente já ouviu na escola. Saturno, aquele planeta lindo dos anéis, é tão pouco denso que, se existisse uma banheira grande o bastante, ele boiaria na água. Saturno é mais leve, por volume, do que a água do seu copo. Já é uma das curiosidades mais famosas da astronomia. Pois é, esses planetas algodão doce são mais de 10 vezes menos densos que Saturno. Então, se Saturno já boiaria numa banheira, esses mundos super fofos boiariam com folga, subiriam para a superfície que nem uma bolha de sabão. Eles têm menos de 1/10 da densidade da água. Nada parecido existe no nosso sistema solar, nem de longe. A Terra, comparada com eles, é uma bola de chumbo. Nosso planeta é quase 100 vezes mais denso que o WASP-193b. São dois jeitos completamente diferentes de ser um planeta, e um deles a gente só descobriu que existia porque começou a olhar para fora. A resposta está em do que esses planetas são feitos e, principalmente, em como o ar deles se comporta. Eles são formados quase só pelos gases mais leves que existem, o hidrogênio e o hélio, os mesmos que enchem balão de festa e fazem ele subir. Só que aqui a quantidade é descomunal. E o que deixa tudo ainda mais fofo é que a atmosfera desses planetas está absurdamente inchada. Em vez de uma camada de ar fininha na superfície, como a da Terra, eles têm uma camada gigantesca de gás que se estende para muito, muito longe, como um algodão que não para de crescer. Boa parte da culpa é do calor. Muitos desses planetas orbitam pertíssimo da sua estrela. O WASP-193b dá uma volta completa na dele em apenas pouco mais de 6 dias, colado nela, pegando um calor brutal o tempo todo. E gás quente se expande, ocupa mais espaço, do mesmo jeito que uma pipoca estoura e cresce na panela. Esse calor todo empurra a atmosfera para fora e o planeta vai inflando, feito um balão. Em alguns casos, os cientistas suspeitam que a própria estrela, ao envelhecer e brilhar mais forte, tenha reinflado o planeta, esquentando ele de novo depois de velho. E, por cima de tudo, alguns primos dessa família, como os planetas de um sistema chamado Kepler-51, ainda têm uma espécie de neblina espessa de metano nas camadas de cima, parecida com a do maior satélite de Saturno, que ajuda a segurar essa aparência inchada. Mas aqui vem a parte mais honesta da história. Os modelos que os cientistas usam para explicar planetas gigantes não dão conta do WASP-193b. Mesmo no cenário mais extremo, assumindo um planeta sem nenhum núcleo sólido, as contas não reproduzem algo tão leve. Esses mundos são um problema em aberto. A gente vê que eles existem, mas ainda não entende direito como conseguem ser do jeito que são. E tem um detalhe que torna esses planetas ainda mais especiais. Alguns deles provavelmente vão ficar assim para sempre, por serem tão leves e tão inchados, e por muitos estarem perto demais de estrelas quentes, vários vão perdendo gás para o espaço aos poucos, como um balão furado que murcha devagar. Para alguns membros da família, a estimativa é que esse cara de algodão doce não dure muito mais de 1 bilhão de anos. Na escala do universo, um piscar de olhos. Outros mais afastados da estrela devem continuar fofos por bilhões de anos ainda. Cada caso é um caso, e é justamente essa variedade que deixa os astrônomos intrigados. Quer dizer que,
Quando a gente olha para um desses planetas, pode estar flagrando uma fase passageira, um momento raro na vida dele, como tirar foto de uma criança soprando uma bolha de sabão. E as surpresas continuam chegando. Em 2025, novas medições mostraram que o WASP-193b orbita a estrela dele de um jeito bem alinhado, girando no mesmo plano do equador da estrela, como os planetas daqui de casa. Parece detalhe, mas não é. A maioria dos superfofos estudados até agora tinha órbitas tortas, bagunçadas, e um gigante fofo de órbita comportada sugere que esses planetas podem nascer de caminhos diferentes uns dos outros. Cada um desses mundos é uma chance rara de pegar a natureza fazendo algo que, no papel, quase não deveria ser possível. Por isso, ele já está na fila dos telescópios mais poderosos, como o James Webb, que podem farejar a atmosfera dele e finalmente contar do que essa nuvem gigante é feita. E se esse tipo de coisa te deixa com aquela curiosidade boa de querer entender o universo sem precisar ser cientista, tem um livro feito exatamente para isso. O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking. Ele mesmo. Ele pega ideias gigantes sobre o cosmos e conta de um jeito breve, com bastante imagem e pouca complicação. É daqueles que dá para ler aos poucos e ir entendendo cada vez mais o que está acontecendo lá em cima. Fica a indicação para continuar essa viagem depois do vídeo. Se descer com a gente até onde broca nenhuma chega, é o que te agrada por aqui, o like e a inscrição ajudam demais nisso, viu? E para quem quer ir mais e mais fundo nesses assuntos, tem o nosso clube de membros ali no link aqui embaixo do vídeo. Até o próximo e obrigado pela companhia.